do canibalismo no cristianismo, nós vamos ter que recuar um pouquinho, né? O cristianismo começa no século I, mas vamos ter que falar de um período anterior. Mas por quê? Porque o cristianismo surge a partir de uma base anterior, que é a história dos hebreus. Então nós temos que ver se o canibalismo existiu ou não existiu, apareceu ou não apareceu na história dos hebreus. Será que apareceu? Apareceu. Em vários momentos da narrativa bíblica, o canibalismo ele tem a sua presença marcada. Normalmente, ele aparece como figura de linguagem, para falar de um momento em que o povo passaria por uma fome extrema. E aí eles usam muito a imagem de mães comerem o fruto do seu ventre. No capítulo 6 do livro de 2 Reis, tem uma narrativa bem interessante sobre uma batalha, uma guerra. E nessa guerra a cidade de Samaria fica cercada, fica sitiada. Vocês sabem que quando uma cidade fica sitiada, ainda mais naquele período, a dificuldade de abastecimento é muito grande. No caso, Samaria estava cercada e começa a haver falta de víveres, né? Falta de alimentos para a população. E a situação fica tão grave que, segundo a narrativa, 2 mães chegam a fazer um acordo. Essas 2 mães fazem um acordo de dividir seus filhos. No primeiro dia, uma delas daria o filho seria morto, comido pelas 2. E no dia seguinte, quando novamente a fome apertasse, a outra, que teve o filho sobrevivente, né, entregaria o filho para ser comido pelas 2 mães. Segundo a narrativa, uma dessas mães realmente doa o seu filho e as 2 mães o comem. Mas quando chega no dia de a outra mãe cumprir a sua parte do acordo, ela não cumpre. E aí tem toda uma confusão, onde o rei sabe do acontecido e rasga suas vestes. O rasgar as vestes era um símbolo que podia ser tanto de humilhação quanto de desespero. Bom, então nós já vimos que aparece o canibalismo na história dos hebreus. Quando nós avançamos já na era cristã, ali no período ali de passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, na verdade no século XI, nós temos o evento das Cruzadas. E ali acontece um novo momento em que esse ato de canibalismo aparece na história, agora na relação direta com o cristianismo. E aí vocês sabem que no finalzinho do século XI nós viveríamos as chamadas Cruzadas, o início das Cruzadas. Quem estava à frente do mundo cristão, na verdade havia uma disputa, havia um antipapa na época, né? Mas o principal papa era Urbano II. E Urbano II faz uma convocação dos cristãos para pegarem armas para defender o cristianismo. Porque a região que eles consideram Terra Santa, onde está Jerusalém, essa região estava sendo controlada pelos árabes islâmicos, que eram chamados pelos cristãos de infiéis. E eles queriam libertar o túmulo de Jesus. Após conquistar a cidade bíblica de Antioquia, eles avançaram e fizeram um cerco agora à cidade de Maara, que é também conhecida como Maarat. Cercaram a cidade, né? E a cidade começa a ter dificuldade de se abastecer. Os cristãos também estavam com dificuldade devido a questões logísticas. Mas eles acabam fazendo um acordo onde a população da cidade se compromete a se render. Se eles se rendessem ou parassem de combater, eles receberiam uma espécie de salvo-conduto. E aí o que acontece? A população vai para suas casas, fica tranquila, e aí os cristãos entram. O que acontece depois é um verdadeiro massacre. Os números não são precisos, há exagero de todos os lados, né? Chega-se até a afirmar em alguns textos que morreram naquela cidade cerca de 100 mil. É óbvio que isso não é possível. A própria literatura árabe, ela afirma que isso não seria possível porque no dia da invasão, no dia anterior à invasão, havia uma população de algo em torno de 10 mil pessoas. Esses cristãos que, acreditando na defesa dos seus valores, foram à guerra para invadir a Palestina e expulsar os infiéis, invadem Maara e, além de matar boa parte da população, vão também cozinhá-los e comê-los.
Mas, professor, isso não seria uma mentira contada pelos árabes para queimar o filme dos cristãos? Infelizmente, eu, como cristão, devo admitir, tenho que admitir, como historiador, que isso realmente aconteceu. Os próprios comandantes, em uma carta oficial que eles enviaram ao Papa no ano seguinte, acabam admitindo o que aconteceu, pedem perdão e alegam que estavam vivendo um momento de muita fome. Mas o cronista cristão franco Raul de Caen, que estava presente durante a invasão, faz o seguinte relato. Em Maara, os nossos faziam ferver os pagãos adultos em caldeira, fincavam as crianças em espetos e as devoravam grelhadas. Só por informação, Jerusalém seria tomada no ano seguinte, em 1099. Mas como é sempre bom dar voz à vítima, o que a historiografia árabe fala sobre o evento? Para os árabes não era apenas a fome que guiava os atos, dos cristãos, mas era a própria crueldade, o prazer que eles demonstravam, em torno das fogueiras enquanto devoravam os sarracenos. Sarracenos era o nome que se dava aos árabes naquela região. Caso vocês queiram dar uma olhadinha nessa historiografia produzida pelos árabes, tem um livro muito interessante chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Maalouf. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele conta todo esse período aí também, narrando a questão de Maara. Bom, avançando 4 séculos, chegamos ali naquele período da chamada expansão marítima europeia, quando os cristãos europeus entram em contato com as civilizações que viviam na América. Dessa vez, vai haver realmente um contato dos cristãos com essa prática do canibalismo, só que agora não são os cristãos que a praticam. E não seria nem o ódio ao derrotado ou a fome que levaria a essa prática canibal. Nesse caso, vamos chamar, não exatamente de canibalismo, vamos chamar de antropofagia. E para entender isso, vamos dar um pano de fundo, um contexto para vocês entenderem melhor. Bom, quando os europeus chegam aqui, eles encontram uma variedade de povos de diferentes formas de organização social. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção do europeu. Entre essas coisas está a nudez. Os povos totalmente nus. Essa nudez, num primeiro momento, ela vai ser associada à ideia de inocência. E essa inocência é a ideia de que eles estariam próximos do paraíso adâmico, ou o Éden. O próprio Diário de Colombo vai acabar corroborando com essa visão. E para entender isso, temos que pensar o seguinte. Para os europeus, o Éden, o paraíso, ele estaria mais ou menos no Extremo Oriente. E vocês sabem que quando Colombo viaja para o Ocidente, ele tem como objetivo chegar exatamente aonde? No Oriente. Ele já tinha aquela visão de que a Terra era redonda, e aí, a partir dessa visão, ele faz a ideia de circunnavegação. Então, quando ele encontra terras, ele imagina que chegou ao Extremo Oriente. Aí vê os nativos sem roupa, o que ele vai imaginar? Bom, se eles não usam roupa, quer dizer que eles não passaram ainda para o nosso cotidiano, para o nosso mundo, que é um mundo onde já não existe a inocência. Precisamos de usar roupa. Então eles ainda vivem próximo ao paraíso. Mas esse europeu, que olhava para o nativo e via o nativo como um cristão nato, só faltando o quê? Ser apresentado a Cristo. Aos poucos vai havendo uma decepção quando eles vão descobrindo algumas práticas desses nativos ao longo da América. Uma das práticas que chocava os europeus era o sacrifício humano, que acontecia ali naquelas regiões dos Andes ou do México, dos mexicas, dos astecas. Mas o que realmente iria assustar os europeus era a prática da antropofagia. Os protestantes Jean Lery e Jans Staden, que estiveram aqui na América e na região sul, eles contam em detalhes práticas antropofágicas dos tupinambás. Eu costumo dizer que para quem é comido, não faz diferença se foi antropofagia ou canibalismo. É o caso, por exemplo, do bispo Sardinha. Segundo relatos do Frei Vicente de Salvador, o bispo se encontrava numa viagem e o seu navio acabou se perdendo, e aí naufragou.
Cerca de 90 tripulantes acompanhando o bispo nadaram em direção à praia. E aí eles foram resgatados pelos nativos, que eram os caetés. Segundo os relatos, apenas 2 ou 3 sobreviveram, ou seja, fugiram. Tanto o bispo com nome de petisco, quanto os quase 100 tripulantes acabaram se transformando em jantar num grande ritual antropofágico. Mas, professor, se nos 2 casos a vítima é devorada, qual seria a diferença? Podemos dizer que a antropofagia tem um sentido social. A vítima, o devorado, é objeto de admiração por parte de quem o come. Ele possui qualidades e essas qualidades eles acreditam que estarão absorvendo. Nessa visão de mundo, acho que a gente pode perceber um olhar que considera a mistura, a soma, como algo positivo. O oposto daquela visão que busca a pureza, né, eliminando o outro como uma ameaça a essa qualidade positiva da pureza. Essa percepção do significado da antropofagia, ela acaba sendo retomada pela literatura já no século XX por Oswald de Andrade, no seu famoso Manifesto Antropofágico de 1928. Na verdade, nesse manifesto ele fazia uma grande crítica ao primitivismo, que considerava ruim, negativo, qualquer tipo de mistura e a influência da cultura europeia na formação da cultura brasileira. Ele diz que não, ele diz que nós vamos deglutir, porque somos antropofágicos por natureza, vamos deglutir essa cultura e o que sair dessa deglutição seria uma soma, uma mistura, que não seria nem cultura europeia, nem a cultura original, seria uma cultura genuinamente brasileira. Na segunda metade do século XX, outro movimento acabou se destacando por essa mesma pegada. Era o movimento da Tropicália, que considerava a mistura como algo positivo. Nesse caso específico, havia uma resistência no Brasil pela introdução de instrumentos como a guitarra elétrica na música brasileira. Parece brincadeira, mas houve marchas em defesa do purismo da música nacional para evitar qualquer americanismo trazido pelo uso da guitarra elétrica. Mas voltemos ao canibalismo. Se existe alguma coisa que os cristãos realmente se orgulham nesse processo de civilização e de conquista da América, é o aniquilamento quase que total da prática da antropofagia e do canibalismo em nossas terras. Bom, gente, para terminar, eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Eu acho que realmente, independente de qualquer tentativa de compreender a partir do relativismo cultural, realmente esse é um avanço civilizatório importante que os cristãos europeus trouxeram para a América. A superação da prática do canibalismo, ou seja, da antropofagia entre os nossos índios, embora ainda existam algumas resistências. Com isso eu quero dizer o seguinte: se em algum momento de nossa história, distante dos avanços civilizatórios, nós chegamos a praticar tão bárbaro e odioso ato, hoje, nenhum cristão, nenhum ser humano civilizado pode aventar, conceber e imaginar, mesmo que à guisa de respeitar a cultura do outro, a possibilidade de praticar um ato como esse. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, faça um comentário, um valeu. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!